Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai dar início então aos plugins que vão fazer parte do módulo do V-Ray. Vão ser aulas provavelmente curtas, né? Porque eu não vou misturar um plugin com o outro na mesma aula. Eu vou fazer cada aula de um plugin para ficar mais fácil de vocês encontrarem o assunto quando forem estudar ou for relembrar alguma coisa na utilização desses plugins. O primeiro deles que a gente vai ver é o Floor Generator, que é um plugin que vai fazer a parte de piso. Ele é mais usado mesmo para fazer piso de madeira, deck de madeira, esse tipo de coisa. Tanto revestimento no piso, né, quanto revestimento de parede também de madeira, se vocês forem fazer algum painel de madeira, alguma coisa do tipo. Ele é um plugin assim, super simples de usar, não tem muitas coisas para mexer nele, né? Dentro das várias configurações que ele tem, basicamente a gente não vai mexer em todas, a gente vai mexer em algumas delas e a gente já vai ter o resultado do desenho do piso de madeira, esse tipo de coisa. Então, ele funciona como um script. Então, para que a gente faça ele funcionar, eu vou enviar ele para vocês. A gente vai aqui no Max Script, Run Script, que é para a gente fazer o script funcionar. Então, vai clicar aqui nesse Run Script, e aí vocês vão pegar na pasta de vocês, né, onde tiver salvo, o Floor Generator ver1_00. Clicou duas vezes nele, automaticamente ele vai abrir essa caixa com as configurações que a gente tem dele, né, no caso. Então, a gente vai colocar ele aqui, no caso agora, de início, no piso. Então, eu vou selecionar o meu plane, tá? Não tem importância, assim, quantidade de segmentos, esse tipo de coisa, tá? Vocês podem deixar com um por um mesmo de segmentos, não precisa aumentar nada. E aí é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é nessa parte de baixo aqui, ó, a gente tem esse Interactive Update, que é para que todas as modificações que a gente for fazendo vou deixar maior, todas as modificações que a gente for fazendo aqui no plugin, automaticamente a gente já vai visualizando aqui como está ficando. Então a gente vai deixar clicado esse Interactive Update e com o plane, né, selecionado aqui, a gente vai clicar no Create para ele criar. Uma coisa importante quando vocês forem criar o Floor Generator é que assim, aqui no caso eu desenhei o piso com um plane, né? Mas vamos supor que vocês importem uma modelagem do AutoCAD ou uma modelagem do SketchUp, que seja, ou que vocês tenham desenhado o piso com a line e depois dado o extrude, ou que tenha feito com a box. É muito importante que vocês selecionem essa face de cima do piso, né, se ele tiver espessura, e dê o detach, né, no Edit Poly, para que fique destacado só a face de cima, tá? Não apliquem o Floor Generator direto em uma box ou em alguma coisa com o Extrude ou o Shell, que ele vai pegar todas as faces, vai inverter, vai ficar um rolo e não vai ficar da maneira correta, tá? Então, só lembra disso. Se desenhou com plane, tranquilo, pode deixar. Agora, se tiver desenhado com line ou importado de algum outro software, lembra de dar o detach na face de cima. Então, eu vou clicar aqui em Create. Automaticamente, ele vai criar para mim essas tábuas aqui, né? Uma das coisas assim que não é assim tão legal, vamos dizer, do Floor Generator é que o tamanho não é o tamanho real. A gente tem que fazer meio no olho ou criar uma referência, né? Tipo um tamanho de uma box, por exemplo, do tamanho do piso. E aí, em cima dessa box, tentar ajustar a medida de acordo aqui com o que a gente tem. Então, de uma maneira simples, o que a gente vai mexer? Primeira coisa aqui na caixinha do size, a gente vai ter o length, o width e o gap length. Então, length seria uma das medidas, né? Observa nessa parte aqui que ele está começando a aparecer essa outra medida, né? Ó, nesse sentido.
E a gente tem o width, que a gente vai mexendo junto. Então, eu vou colocar uma medida qualquer aqui, por exemplo, 30. Nesse caso aqui, ó, se eu quiser a divisão das tábuas nesse sentido, aí eu mexo no length, vou diminuindo, né, para ter o tamanho que eu quero da tábua. Se for o caso de vocês não quiserem essa medida aqui, aí é só questão de aumentar, por exemplo, não sei, 1000. Vai aumentando até que suma, né? Não tenha mais essas divisões, tá? Mas aqui no caso vamos deixar ela de uma maneira que a gente consiga visualizar também essa outra parte, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver, 200. Já dá para ver algumas dessas divisões aqui. Deixa eu esconder o bully por enquanto. Então, mais ou menos isso. Vai, 210 por 30. E o gap length é a distância entre as tábuas, né? Às vezes, se vocês quiserem fazer um caminho de tábuas assim, pode utilizar, né, mais espaçado e a gente tem esse caminho. É tudo uma questão de ir explorando esses valores, né, para ver quais vão ser as diferenças que vão dando de acordo com o que vocês forem fazendo. Eu vou deixar 0,4 aqui mesmo, para a gente poder visualizar um pouco melhor. E aí, depois disso, a gente tem aqui, né, na parte do size seria isso daqui que vocês vão mexer, o length, o width e o gap length. Depois, variação por tábua. Então, a gente tem rotação, o offset, esse tilt e o max overlap. Essa parte de minimum e spread aqui não precisa mexer, tá? Pode deixar no padrão mesmo, que ele já dá o formato correto, né, para a gente do piso. Então, a rotação por tábuas. Observa que se eu for mexendo aqui, a gente não consegue visualizar nada, né, de diferença, assim, vamos dizer. Então, essa parte de rotação por tábua aqui, vocês podem deixar no 0, tá? Que não vai ter diferença visível aqui. Nesse caso, tá? Como o que a gente vai utilizar ele é para fazer mais piso de madeira mesmo, então não precisa se preocupar com essa rotação. A gente vai ter uma outra rotação que vai rotacionar mesmo o sentido de colocação, né, desse piso. Offset em X, também a gente observa que a gente não tem, né, uma diferença assim visível no nosso desenho. Então a gente pode deixar zerado também. Eu estou mostrando aqui que não dá diferença, tá? Para vocês realmente verem que não precisa se preocupar com os valores que não tiver dado diferença. Tilt é uma coisa que ele vai dar uma quebrada nas tábuas, ó. Né? Ele faz essa movimentação. A gente pode até utilizar isso daqui para fazer alguma coisa na parede, né? Ou se for fazer um piso mais destacado, né? Sem estar tão certinho, vocês podem mexer no tilt para tirar aquela uniformidade total. Ele tem algumas tábuas um pouquinho diferentes. Depois a gente faz um teste nessa parede aqui para ver o que mais a gente pode fazer em cima disso. E o Max Overlap, que também, ó, estou aumentando o valor, a gente não está vendo diferença visível aqui. Então não precisa se preocupar também. Eu vou deixar o tilt com 0,1 mesmo, só para dar uma movimentada de leve aqui, para a gente poder visualizar depois no render um pouco melhor isso. Parte da escala. Então, por exemplo, eu defini o tamanho que é legal nessa parte do length e do width. Só que eu quero diminuir um pouco isso daqui na proporção. Então, eu tenho o scale, né, onde eu diminuo na proporção, ou aumento, na proporção que eu coloquei no length e no width. Então, vou até diminuir um pouquinho aqui para aparecer mais tábuas aqui no caso, né? A gente tem aqui o direction, que aqui sim a gente vai rotacionar, né, a tábua. Se eu tiver tipo um piso de 45 graus, eu coloco 45 aqui. Ou, né, geralmente vai ser ou 45 ou 0, né?
Depois a gente tem Raw Offset, que a gente vai movimentar a colocação das tábuas, né? Vai movimentando para lá e para cá. Às vezes eu quero ajustar um início aqui, vamos supor, em uma tábua. Então vocês podem mexer, né? Observa que ele vai até ficar retinho. No caso aqui, né? do 0. Ou vou aumentando para modificar o espaçamento das tábuas, né? Seria o ângulo de espaçamento. Então, 0 ou 100, ele vai ficar totalmente alinhado uma tábua com a outra. Se eu for diminuindo, eu vou tendo uma variação maior aí no tamanho das tábuas. Então, aqui é questão de vocês verem o tipo de madeira que vocês vão utilizar, né? O tipo que vai ser utilizado e colocar se ela vai ser retinha, se não vai ser. Se for fazer um painel onde todas as tábuas estão na mesma posição, aí vocês vão mexer nesse Raw Offset para deixar 0 ou 100. Se for um piso de madeira desse tipo aí, né, que é mais espaçado, aí vocês podem mexer nessa parte. E aí a gente tem o offset separado em X. Vocês podem mexer separadamente aqui no X. E no Y também a gente pode fazer essa movimentação e ir mudando o posicionamento. Tudo depende do tipo de piso que vocês vão utilizar, né? Como que ele vai ser feito. E aí, em cima disso, mexer nesses valores para poder ter uma variação entre cada um deles. A última parte, ó, Extrude, Bevel, Weld e UV. Então, o Weld ele vai juntar, né, soldar as tábuas. Se eu aumento o valor do Weld, observa que ele tira todas as divisões que a gente tem. É o mesmo pensamento quando a gente utiliza na edição mesmo de objetos, né, de vértice, por exemplo. Se a gente tem um vértice longe do outro, a gente utilizou o Weld. Se a gente tiver a distância maior do que esses dois vértices, ele vai juntar os dois vértices. Se a distância for menor, aí ele não junta. Então, aqui no caso do Weld é a mesma coisa, no threshold dele, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 0,1, ó, não juntou, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. No 0,5 ele já conseguiu juntar todas as tábuas. Então, dentro do Weld também é uma maneira de vocês, né, ao invés de aumentar esse valor aqui do length, por exemplo, até não aparecer nenhuma das divisões aqui, vocês podem utilizar o Weld depois para juntar tudo e ficar uma coisa só. No caso aqui, eu ainda vou deixar o Weld desligado para a gente poder visualizar todas as tábuas. A gente tem o Extrude, onde a gente tem a altura, né? Então, aqui vocês podem regular qual vai ser a altura que vai ter isso daqui. Vou deixar o padrão que estava mesmo 1. E a gente tem o Bevel, que ele vai arredondar, né, as pontas aqui. Deixa eu aproximar aqui de 1. Então, o Bevel ele vai arredondar cada um dos cantos da tábua, né? Se eu desligar, fica reto. Então, aí é questão de vocês observarem se vai ser arredondado, né, esses cantinhos, ou não. Pronto. Então, basicamente é isso daqui o plugin. Dessa maneira que vocês vão utilizar para fazer o piso de madeira, né? Vamos voltar o nosso bule, teapot, e aí vamos aplicar uma textura nesse piso, né? Observa que ele cria em cima do plane, tá, um novo objeto, esse floor object, e ele funciona como um mesh, tá? Depois, se vocês quiserem editar também alguma coisa dele, vocês conseguem, por exemplo, pegar os vértices e alinhar num canto, esse tipo de coisa. Então, e a gente pode também transformar ele em poly depois, que vai funcionar, né? A gente consegue editar todos esses vértices aqui para, às vezes, ajustar o posicionamento da tábua, esse tipo de coisa.
Então, vou colocar uma textura qualquer nele aqui, uma madeira mesmo no caso, só para a gente poder visualizar no render como que fica. Vou colocar essa mesmo. Vou aplicar aqui, vou deixar ela visível, né? Vou diminuir um pouquinho o blur dela para não ficar tão embaçado. Vamos colocar um pouco de reflexo. Vou fazer teste à toa aqui, tá? Glossiness 0,6 e subdiv 16. Ok. Vou fazer agora o mapeamento dela, então, né, para corrigir a minha textura. Então, o VW-Map, Box. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Ó, o sentido da minha madeira está para lá. E do meu piso está para cá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir no Gizmo e rotacionar, né, no eixo aqui para ele ficar no posicionamento correto. Então, rotacionar 90 para que ele fique no mesmo sentido. E aí, depois o tamanho aqui eu ajusto, no caso aqui, de acordo com a vista aqui mesmo, né? Ok. Então, vamos renderizar para ver. Isso aí. Então, está feito o piso de madeira de uma maneira simples, né? Uma maneira bem rápida, prática de se fazer. Aqui, se eu tiver mais luzes, alguma coisa assim, né, vai aparecer mais, um pouquinho marcado, o piso, tudo certinho. Aqui, nesse caso aqui, eu estou só com uma luz lá de fora, então não dá tanto assim, né? Definição, e até porque a qualidade do render aqui está baixa, né? Então eu não tenho tanta qualidade. Se a gente pensar em fazer, por exemplo, um piso normal, aí é questão de ajustar, né? Eu posso dar o weld aqui, para ele juntar. Vou tirar, ó, a visualização da textura, só para a gente ver um pouquinho melhor. Eu vou esconder esse aqui de novo. Aí, no caso, eu vou aumentar o tamanho, né? Deixar compatível aqui, por exemplo. Não sei se vai bater o mesmo tamanho. Acho que sim. Colocando a mesma medida, né? No length e no width. Ok. Get length. Depois eu posso mexer em escala, né? Esse tipo de coisa. Vamos ajustar essa parte, né? Vou deixar o Raw Offset com 100. E aí, no caso, eu teria um piso normal, cerâmico, né? Seria uma outra opção para a gente fazer também pisos normais, né? Já com rejunte, tudo certinho. Vou aplicar, por exemplo, uma cor nele, só para a gente poder visualizar como se fosse um beijinho, vai. Vou fazer o mesmo esquema de colocar um reflexo. Vou pôr aqui 0,7 agora. Vou voltar ao bully. Opa. Só aplicar aqui ele, né? Então, vou pegar esse, vou aplicar. Isso aí. Aí a gente tem um piso cerâmico, né, no caso. Então a gente pode, com o Forge Generator, tanto fazer piso de madeira, laminado ou, né, qualquer tipo de piso. A gente pode fazer deck, né, com a tábua corrida. E a gente pode utilizar ele também para fazer piso cerâmico normal. Aí define certinho a distância do rejunte, né, que aqui no caso está mais forçada mesmo. E depois joga o material nele. Resolve legal também. Beleza. Então, vou fechar ele agora. No caso aqui, vocês só fechem a janelinha do Forge Generator quando já tiver tudo certinho, tá? Senão depois ele vira um mesh
E aí a gente não consegue trabalhar ele aqui. No caso de parede, ó, o que, que vai acontecer? Eu dei o detach já nessa face aqui, para a gente poder trabalhar ela. Se eu aplicar o Floor Generator aqui no caso, ó, vou fazer a mesma coisa, né? Estou com ela selecionada aqui. Vou pegar lá, Max Script, Run Script, Floor Generator, e vou fazer o mesmo esquema. Interactive Update, Create. Observa que ele não cria nada, né? Ele continuou a parede ali sem nada mesmo. Então, o que, que acontece? O Floor Generator ele só vai criar as coisas que tiver no eixo XYZ aqui igual do piso, tá? Se ele tiver deitadinho e tal no eixo 0. Então, toda vez que vocês forem criar ele em alguma parede, a gente vai ter que deitar essa, né, dar o detach, deitar essa parede, fazer o que tiver que fazer com o Floor Generator e depois rotacionar ela de volta. Senão ele não vai funcionar. Eu vou fazer nessa parede aqui de frente para a gente poder visualizar melhor, desde o início, né? Então, tenho lá a minha parede, vou no Polygon, seleciono e dou o detach para destacar ela. Vou deixar esse nome mesmo, ok. Aí eu tenho Object 2 aqui. Vou dar uma Isolate Selection nela, para a gente visualizar só essa parede. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que rotacionar a minha parede para poder aplicar o Floor Generator. Então, ó, vou rotacionar ela. Vamos ver se assim vai funcionar. Está lá embaixo. Não, meu grid está aqui em cima e a parede está lá embaixo. Então, vamos lá. Max Script, Run Script, Floor Generator. Interactive Update, Create. Certo? Então, observa que dessa maneira ele funciona. Se tiver no deitado, né? Se tiver no eixo Z, por exemplo, aqui. Aí a gente consegue trabalhar o que tiver que trabalhar na parede. Depois que terminar, a gente rotaciona ela de volta e encaixa ela no lugar. Então, vou fazer aqui qualquer coisa, só para a gente... Vamos dizer que se fosse algo... Não é só as tábuas mesmo de madeira. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer isso daí, já dá o weld. Não, nem preciso dar o weld aqui. A gente pode... Vou aumentar um pouquinho esse gap aqui. Vou aumentar aqui. Pronto, só para deixar como se fosse uma parede com frisos, né, no caso. A gente pode utilizar ele para fazer isso daí também, aumentando ou diminuindo essa medida do friso. Mais ou menos desse tamanho. O que eu estou fazendo no olho mesmo? Deixa aqui como 0, né, no Raw Offset, para ele deixar tudo retinho. E aí eu vou diminuir isso e vou usar o Tilt para vocês poderem ver melhor isso daí. Então, aqui. Tá. Eu acho que eu vou até colocar umas tábuas aqui no meio para a gente poder visualizar melhor essa parte do tilt, né? Deixar menorzinho. Vou baixar bem esse valor. Por exemplo, uma parede toda... Algum tipo de acabamento, de pedra que tem, alguma coisa desse tipo, né? Então, uma maneira que a gente pode fazer também, dando essa variação no tilt aqui. Só para ilustrar, para quando... Às vezes acontece situações que vocês querem fazer alguma coisa desse tipo, né? Algum revestimento que seja dessa maneira, ao invés de usar o displacement, a gente pode criar por aqui, né? Até, tipo, o Greeble
que a gente viu no módulo do 3D Max, ele faz coisas parecidas, só que a gente tem que subdividir a malha certinho e fica, às vezes, um controle mais assim, né? Por aqui a gente consegue dar essas variações aqui que já vai ficar legal. Ok. Vou tirar o bevel agora. O extrude. Vou aumentar um pouquinho. Ok. Então, observa que ele dá um efeito bem legal, que dá para, trabalhando bem aqui essas configurações que a gente tem dele, a gente consegue fazer um acabamento de pedras mesmo, né? Dá para fazer um negócio bem legal. Então tá. Vou fechar ele aqui. Vou rotacionar ele de volta nessa parte aqui, né, no eixo. Vou voltar e vou movimentar ele no local correto, né? Então, vou mover aqui com o snap ligado. Como ele está lá embaixo, vou movimentar ele para cima. Com o snap. Ok. E agora eu vou colocar aqui um material, vamos supor, mais escuro. Com reflexo também. Inverto 8. Boa. E vamos ver como fica. Isso aí. Então a gente tem diversas assim situações onde a gente pode usar esse script, né? Tanto para piso cerâmico normal, a gente pode depois de feito, por exemplo aqui, né? Se eu quiser dar uma variação de cor nesse piso, para ilustrar, eu tenho o piso aqui, então eu posso pegar, por exemplo, aqui no Editable Mesh, Polygon, eu tenho cada piso, cada uma das placas aqui separadas, né? Então eu posso, por exemplo, pegar essas aqui de cima, dar um detach, ok? São essas daqui, né, que eu selecionei, ó, parte de cima. E aí eu posso entrar no editor de materiais, pegar esse slot, que foi o piso que eu utilizei, arrastar ele para cá, e, por exemplo, deixar mais escuro. Aplico. Como eu arrastei, né, eu vou colocar no Rename, para ele renomear. Vou colocar qualquer coisa a mais aqui, e dou OK. Então, olha só, agora eu tenho uma variação de cores no meu piso. Então, vocês podem criar, por exemplo, com o Floor Generator o piso, e depois dar o detach nas partes, né, que quer trocar a cor, esse tipo de coisa, e utilizar um novo material. Então, recapitulando, né, a gente pode utilizar ele para fazer piso de madeira, laminado ou madeira mesmo, deck, né, com tábua corrida, acabamento, às vezes, de pedra em parede, né, dependendo, a gente vai regulando pelo tilt e pelo tamanho, né, para fazer uma coisa diferente e tal. E a gente pode fazer piso cerâmico, porcelanato, esse tipo de coisa, ou piso externo mesmo, né, algum tipo de piso de concreto, alguma coisa assim. E depois lembrar que a gente, como tem um mesh, a gente pode separar partes dele e fazer variação de cores no piso, né, para não ficar tudo igualzinho. Às vezes a gente pega mesmo projetos assim que tem o piso, que é tudo pintadinho, ao invés de fazer a modelagem do piso separando por layer, por exemplo, cada uma das peças que é uma cor num layer, cada uma que é de outra cor em outro layer, vocês podem criar o Floor Generator inteiro, depois selecionar só o que é cor diferente, dar o detach e aplicar o material. Eu acho que acaba ficando mais prático dessa maneira, né? Mais prático do que fazer tudo separadinho por layer, porque vai ter que ir várias vezes clicando, né? E aqui no Max é mais fácil para a gente selecionar isso. E é isso. Então esse é o plugin, né, o script, Floor Generator. Eu espero que ajude vocês aí a criar esse tipo de coisa, né? Fazer coisas diferentes, treinar ele, utilizar
visualizar assim, alguns tipos de acabamento e tentar reproduzir utilizando esse script, que com certeza vai ajudar bastante vocês. Tá joia? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Tchau.